Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 196 a 198 da mensagem à era da igreja de Tiatira. Na última oportunidade, lemos essas páginas e vamos fazer um resumo delas. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Ele citou a escritura, na verdade. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Mas vamos ler o versículo inteiro aqui. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu conheço o teu serviço. Jesus disse: o maior de todos é servo de todos. O maior de todos serve a todos. E foi isto que a história provou. Ao longo da história, foi isto que vemos. Os maiores foram aqueles que serviram. Os grandes homens da história foram servos. Os grandes homens que ficaram com os seus nomes marcados na história não foram porque eram servidos, mas porque serviram, porque eram servos. E o próprio Jesus Cristo, quando veio à terra, ele veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem, a Bíblia diz, veio para servir e não para ser servido. E ele mesmo nos deu o exemplo de como ser um servo. Jesus Cristo pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos, os enxugou e os secou. E ele disse que assim como ele fez, devíamos nós fazer também. E a história registra, como havíamos falado, que os grandes homens foram aqueles que serviram. Aqueles que quiseram ser servidos, aqueles que oprimiram, aqueles que quiseram dominar outros homens, estes caíram em vergonha, como foi o caso de imperadores, de governantes. Os homens que quiseram se fazer um Deus, os homens que quiseram que todos o servissem, esses caíram na vergonha. Estes caíram na vergonha, e até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviram a outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. E assim foi Jesus Cristo. Ele fez muito pelos outros, e nós, como seus discípulos, devemos fazer também. E aqui Jesus Cristo está elogiando esta era da igreja pelo seu serviço, porque eles serviram, eles foram representados ali no rosto do boi, no animal do boi, que é um animal que foi feito para servir. Ele foi feito para servir o homem e o final de sua vida ser morto para virar alimento. E nesta era da igreja de Tiatira, eles serviram, eles trabalharam, e no final de suas vidas eles tinham que se entregar e morrer como mártires, queimados, comidos por leões. Foram perseguidos e mortos. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 19 também diz: eu conheço a tua fé. Ele não está falando acerca de sua fé, da fé de Jesus Cristo, como havíamos visto na mensagem à era da igreja de Pérgamo, onde ele falou àquela era que eles retinham a sua fé, a fé de Jesus Cristo. Porém, aqui ele não está falando da fé de Jesus Cristo, mas ele está elogiando aquela era por sua fidelidade. E quando ele faz isto, ele menciona a sua paciência. Veja ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 19. E o teu serviço e a tua fé
e a tua paciência. Quando ele menciona a sua fidelidade, ele não deixa de mencionar a sua paciência. Porque a paciência é produto da fidelidade. A fidelidade produz paciência. O irmão Branham diz: ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade. Pois em Tiago capítulo 1, versículo 3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova da nossa fé. Romanos capítulo 5, versículo 3: a tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência é visto em Tiago capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ele não poderia deixar de mencionar a fidelidade daqueles crentes da era de Tiatira, sem mencionar a sua paciência. E aqui em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz que a tribulação produz a paciência. E estes crentes foram atribulados, como havíamos dito, eles foram perseguidos, eles foram mortos, e aquilo lhes produziu paciência. Aquela fidelidade, aquela tribulação, aquela fidelidade que eles tiveram durante aquela tribulação das eras negras da igreja, aquilo produziu a paciência. E o irmão Branham diz: a vontade de Deus para nós é a perfeição. E essa perfeição é paciência, esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou estes santos da tenebrosa Idade Média, pacientes como cordeiros levados ao matadouro. Eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isso era tudo que eles queriam da vida, apenas servir ao seu Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa. Também Apocalipse capítulo 2, versículo 19 diz: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. E nenhuma era é dito, é enfatizado, é mencionado um aumento de obras, um aumento do serviço. Mas aqui diz: as tuas obras são maiores do que as primeiras. Quão terrível deve ter sido isto para aquela igreja de Éfeso, que deixou aquele primeiro amor esfriar. Mas esta era de Tiatira, Jesus Cristo está os elogiando, porque suas obras eram maiores do que as primeiras. Mesmo em tribulação, mesmo sendo perseguidos, mesmo vivendo o momento mais difícil das eras da igreja, as suas obras aumentaram, o seu serviço aumentou. O irmão Branham diz: deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quanto mais o inimigo persegue, quanto mais ele tenta calar, fechar a boca daqueles que pregam a verdade de Deus para o dia em que vivem, mais o serviço aumenta. Quanto mais o inimigo persegue, quanto mais ele perseguiu aqueles crentes das eras negras da igreja, mais o seu serviço aumentou. E aqui você vê em Apocalipse capítulo 2, versículo 19, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. O irmão Branham diz: quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse, e verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentado em outras eras. Porém, nesta era, a mais tenebrosa de todas as eras, eles os serviam ainda mais. E enquanto as trevas cresciam, eles serviam mais e a sua fé aumentava. Era aqui nesse ponto que eu queria chegar. Quanto mais eles serviam, mais a sua fé aumentava. E no final dessa era tenebrosa, muitos se levantaram tentando reformas. Aqui também diz: as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Não só porque aquelas obras naquela era foram maiores do que nas outras eras, mas também porque no final desta era de Tiatira,
foi que os homens começaram a ter aquele desejo de reformar, o desejo da reforma, aquele desejo de protestar aquelas coisas erradas daquela falsa igreja católica. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais fracamente, embora os poucos crentes trabalhassem mais fervorosamente à medida que as trevas aumentavam, até que ao final da era muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra concernente a essa era, tuas últimas, final da era, obras são maiores do que as primeiras. As últimas obras no final daquela era eram maiores do que as primeiras. Foi ali que surgiu John Huss, na quarta era da igreja, por volta do ano de 1400 depois de Cristo. E aquele homem já tinha aquele fervoroso desejo de reforma. E ele protestou aquela igreja, ou pelo menos tentou. E ele foi morto, como muitos, como milhões foram mortos naqueles dias. Mas enquanto ele estava sendo queimado, ele disse e profetizou: hoje vocês queimarão um ganso. E Huss significa ganso, John Huss. Hoje vocês queimarão um ganso. Daqui 100 anos ouvirão um cisne cantando. E depois de 100 anos, em 1517, se iniciou a Reforma Protestante. Um cisne cantou, Martinho Lutero. Então, aquela reforma que eles não obtiveram sucesso na quarta era da igreja, aquele desejo que eles tinham foi realizado. Ali surgiu Lutero, um cisne cantando e reformando, tirando o povo da falsa igreja, da igreja católica romana. Veja que um profeta anuncia outro profeta, um homem de Deus anuncia outro homem de Deus. Como o irmão Branham diz, em outra geração, ele terá outro homem quando estiver partido. E veja que aqui John Huss também profetizou. Ele disse que depois dele viria um homem. Em 1531, Lutero disse: John Huss profetizou sobre mim quando escreveu na prisão na Boêmia. Um homem que antecede o outro, ele sempre fala daquele. O irmão Branham falou que depois dele viria outro homem. Sempre foi assim. Cada profeta anuncia a vinda de outro profeta. Cada homem de Deus anuncia a vinda de outro homem de Deus. E a palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. É crido por muitos que seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas e trabalhos dos verdadeiros crentes do Senhor. A era de Tiatira significa sacrifício contínuo. E o irmão Branham disse que isto também poderia significar os sacrifícios contínuos das vidas e trabalhos dos verdadeiros crentes daquela era. E certamente estes santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando o seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si como um suave sacrifício ao Senhor.